Na minha opinião, acho que a gente precisaria processar mais o minério de ferro aqui dentro do nosso país, exportar talvez o billet, a placa pronta, seria muito melhor, porque nós estaremos gerando mais mão de obra aqui, estaremos gerando mais emprego aqui dentro e mais serviços, e eu acho que o custo seria ainda muito competitivo. Olá, meu nome é Carlos Roberto Morici Crego e sou conhecido no mercado como Carlos Crego, com C, C-R-E-G-O. Eu sou formado em Engenharia Mecânica pela Universidade Católica de Minas Gerais, na turma do ano de 1977. Na siderurgia foi pelos anos de 1977. Quando eu comecei na Cesita. Eu estava formando em engenharia mecânica e um colega de turma me lembrou que a Cesita precisava de uma pessoa que falasse inglês e eles estavam com essa vaga em aberto já tinham 6 meses. Como eu já tinha tido uma experiência na área de siderurgia, eu tinha feito um estágio na Mannesmann, e eu tinha gostado muito, eu resolvi tentar mais uma vez. Eu já tinha uma colocação garantida quando, no final do curso, eu trabalhava na construtora Mendes Júnior, mas na área de manutenção de equipamento pesado. E a minha intenção era realmente encaminhar para a área comercial. Bom, eu fui fazer a entrevista lá na Cesita, fiz um teste de inglês e o pessoal do RH achou que eu estava apto para o cargo e perguntou se eu poderia fazer a entrevista com a pessoa responsável lá. Fui fazer a entrevista e já saí com a proposta de emprego e achei interessante e fui trabalhar na área de expansão e projetos da empresa. A área de expansão e projeto da Cesita, na época, cuidava exatamente do acompanhamento dos equipamentos para a expansão da Cesita. E era muito interessante, porque eu tinha contato nessa época, né, com o pessoal, os franceses do alto forno, como a gente chamava, pessoal da Alemanha, Áustria, americanos que estavam fazendo a montagem da aciaria, pessoal da Westinghouse e ingleses que faziam a montagem do laminador a quente, e o pessoal de laminação a frio, japoneses, ingleses, americanos, austríacos também na área de decapagem. Então foi uma época de muita atividade e muito interessante, porque a gente tinha contato com todas essas pessoas e era fundamental você ter uma relação boa, sem muito conflito, e as culturas eram completamente diferentes. Então isso nos levou a ter uma experiência muito interessante com todas essas pessoas. E também conhecer o equipamento. Né? Ao final da expansão da Cesita, que já foi lá para os anos, no final de 80, eu fui convidado a passar para a área comercial, na área de importação, montar a área de importação para as partes e peças para os equipamentos que estavam em operação. Então foi uma época muito interessante porque nós tivemos que montar esse departamento. Eu já conhecia as empresas todas, já sabia mais ou menos com quem conversar, só que aí tinha que fazer o processo se tornar mais padronizado. Então durante um ano e meio nós montamos a área de importação de peças e sobressalentes para o equipamento e também comecei a atuar na área de compras de matérias-primas, principalmente as matérias-primas importadas, que nesse caso era molibdênio, níquel, o níquel era fundamental. Bom, da área de importação para a área de exportação foi um pulo. Eram áreas que estavam sob a mesma gerência, e como na importação as coisas começaram a andar de uma forma mais padronizadas, eu
eu comecei a ter um pouco mais de tempo. E aí eu passei também a trabalhar na área de exportação da Cesita. No início eu trabalhava na área de barras, né, de produtos longos, aços especiais, barras de aços especiais para qualidades especiais para forjaria. E eu trabalhei com o mercado americano. Então, nessa época, a partir de 82, nós tivemos muito contato com grandes empresas americanas e conseguimos trabalhar em vários projetos, e era uma época de muita intensidade, né? A gente tinha que fazer pelo menos 3, 4 viagens por ano. Normalmente, uma delas a gente sempre ia fazer algum trabalho mais na área técnica, tentando levar um inspetor da área técnica para incentivar mais a compra, conhecer melhor as necessidades do cliente. Isso foi até 85, 86, e nessa época, de 84 para 85, nós tivemos a chance de trabalhar conhecer muitas usinas brasileiras, porque nós tivemos que trabalhar em conjunto com o IBS e, na época, o Ministério da Fazenda, para contestar o acordo que os americanos queriam que fosse feito para evitar a importação dos aços, né? O famoso VRA, Voluntary Restraint Agreement, quer dizer, era um acordo que era feito pelo país exportador para ele mesmo se autorregular o volume de exportação. Nessa época nós fizemos várias reuniões no IBS, e do IBS saíamos para fazer as reuniões através da Embaixada Brasileira em Washington com os americanos, e conseguimos um bom acordo. No caso da Cesita, a Cesita conseguiu manter um volume, uma cota de exportação relativamente boa, e fizemos grandes negócios nessa época. Durante a época que eu era responsável, era o chefe da área de exportação da Cesita, obviamente essas viagens internacionais eram de grande valia. Basta dizer que nessa época ainda o principal meio de comunicação era o telex, né? E entre o telex sair da sua mesa, chegar no operador, ser impresso, voltar para corrigir, para poder sair, demorava no mínimo umas 6 horas. E aí o telex chegava no destino, até o cara responder, era outro tempo. Bom, então as viagens eram de fundamental importância, porque você se colocava na frente dos seus compradores e demonstrava a sua capacidade. O Brasil, como país exportador nessa época, nos inícios dos anos 80, era um novo entrante no mercado. Então era fundamental você estabelecer a sua capacidade de produzir, a sua qualidade como exportador e a sua constância, né? A confiabilidade do seu produto. Isso foi um período também de grandes contatos com grandes empresas no exterior. No primeiro período, as exportações todas eram conduzidas através de trading, né? E as primeiras a trabalharem conosco eram as trading japonesas, que de uma certa forma já tinham começado lá atrás a fazer o financiamento dos equipamentos para a expansão da empresa. E aí agora elas estavam exatamente tirando proveito do produto, e um proveito muito interessante, porque para nós também tinha muito conhecimento. A partir das tradings japonesas começaram a aparecer outras tradings, e o mais importante é que começaram a aparecer tradings que trabalhavam especificamente nos nichos de mercado que mais nos interessavam, né? Com aços especiais, com aço para forjaria, e isso nessa época nos Estados Unidos as forjarias tinham um consumo muito grande. Então nessa época tivemos grandes contatos, fizemos grandes amigos, que ainda até hoje mantemos esse contato. Bom, isso foi até o ano de 1988, quando começou a história da privatização, né? A Cesita era uma empresa que ela não participava da Siderbras,
era uma empresa, na realidade era uma subsidiária não, o dono da Cesita era o Banco do Brasil, então a gente não participava da Siderbras diretamente, mas indiretamente, vamos dizer assim. Nós não éramos sujeitos à Siderbras, então nós tínhamos um pouquinho mais de autonomia nessa época. Bom, em 88 eu achei por bem, recebi uma proposta interessante de uma trading que se chamava J. Gerber e fui convidado a montar o escritório da J. Gerber aqui em Belo Horizonte. A J. Gerber nessa época já tinha como interesse, além dos aços longos da Cesita, alguma coisa junto à própria Pains, tinha uma outra empresa aqui também que chamava-se Itaunense, que produzia vergalhões e billets, e a Gerber tinha uma boa relação com eles. Então começamos a trabalhar nesse mercado, montamos o escritório da J. Gerber, que era uma empresa com base em Nova York. Ela não era uma empresa grande, mas era uma empresa bem específica, ela voltada mais para essa área de produtos longos, tanto na área de produtos carbono quanto na área de produtos de qualidade especial. Então eu montei o escritório deles aqui e trabalhamos durante uns 5 anos nessa área. A Gerber tinha uma estrutura muito boa, uma estrutura financeira muito boa e uma ramificação de contatos nessa área financeira. Então nessa época ela começou a se interessar em também participar um pouco do mercado de ferro-gusa. Como eu estava em Belo Horizonte, a opção C é o local certo, eu comecei a fazer muito contato com o pessoal de gusa e começamos a fazer grandes negócios nessa área também. Então foi quando eu comecei a ter o contato com o pessoal do ferro-gusa. Eu trabalhei na Gerber até 1988, até 1992, 93, quando então eu e um colega de Nova York fomos convidados a trabalhar na FECAT. A FECAT era uma empresa, uma trading, participava do grupo, num grande grupo sul-africano chamado Max Steel, e tinha ramificações, já era uma empresa com ramificações no mundo todo. Tinham escritórios em Londres, em Hong Kong, na Suíça, na África do Sul, no Oriente Médio. E com isso a gente começou a ter contato com outras áreas do mundo. Na época da Cesita e mesmo da J. Gerber, eu estava muito vinculado aos Estados Unidos. A partir da FECAT Max Steel, eu comecei a ter contato com todos esses países e mercados no mundo, né? O mercado do Extremo Oriente estava começando a se desenvolver, a China ainda estava engatinhando em termos de produção siderúrgica e era mais um país consumidor do que, como hoje, exportador, e fizemos grandes negócios com aquela região também. Então foi uma época de grandes conhecimentos, boas viagens. Eu me lembro de ter feito já, na época tinha feito uma volta ao mundo já. E trabalhando na FECAT eu tomei conhecimento pela primeira vez da comunicação através de computador. Tinha um sistema que chamava Vitel e a gente tinha que mandar um report que ia para os hubs, né, em Nova York, Londres e Hong Kong, e lá era distribuído para todos os outros escritórios. E com isso você tinha um report diário do que tinha acontecido no mundo nessa área de siderurgia. Normalmente eram poucas linhas só para se entender o que estava acontecendo. Foi uma época muito interessante porque você, querendo ou não, a informação é a matéria-prima principal do trader. E você tendo ela antecipadamente, você consegue produzir negócios de uma forma muito melhor. E nessa época a gente já a gente deu um passo na frente de todos os concorrentes, porque a gente conseguia fazer esse link muito rapidamente. Eu trabalhei nessa empresa até 1997, quando eles resolveram
transferi o escritório para o Rio de Janeiro e já estávamos numa época em que o Brasil já não estava tão competitivo nessa área de siderurgia, e eles resolveram sair do Brasil. Então fecharam o escritório e acho que hoje tem só uma pequena representatividade. Em 98, eu fui convidado a retornar à Cesita. A Cesita já tinha sido privatizada e em meados de abril, maio de 98, ela tinha já acertado a venda da Cesita e de Tubarão, né, para a Usinor. Só que a Usinor, uma empresa francesa, não tinha assumido ainda. Bom, eu retornei à Cesita em agosto de 98, depois da Copa do Mundo, e os franceses assumiram a Cesita aproximadamente em meados de agosto também daquele ano. Em 98, 99 eu trabalhei na Cesita e em 2000 eu saí, ela voltou, o escritório foi para São Paulo, eu não tinha a menor intenção em sair de Belo Horizonte, fiquei por aqui. De 2000 a 2005 eu trabalhei como autônomo, muito na área de ferro-gusa. Eu fiz também algumas importações de aço inox, que era meu expertise, né? Eu conhecia muitas siderúrgicas no mundo que produziam e que estavam interessadas em se posicionar no Brasil. Então, de 2000 até 2003, nós fizemos algumas importações de aço inox. A partir de 2003, 2004, 2005, nós começamos, o mercado começou o câmbio não ficou muito positivo, não era muito bom. Nós começamos então a fazer mais exportações de ferro-gusa. Nessa época eu introduzi no mercado uma grande compradora que ainda está aí até hoje, chama Stencor, e em 2005 eu fui convidado a participar de um canal de exportação de ferro-gusa chamado Ironmar. Eu fiquei lá de 2005 até 2012, aproximadamente 2013, passamos ali pela crise de 2008, em que o preço do gusa foi a $1.000 quase a tonelada. Depois retornou também abaixo de 300 para variar. Mas foi uma época também muito interessante. A gente exportava bastante, montamos uma estrutura interessante de exportação. E aí foi até 2012. De 2012, 13, 14, eu resolvi entrar com o meu pedido de aposentadoria. Me aposentei em 2014, para o meio do fim, de setembro, outubro de 2014. Mas até hoje eu trabalho com essa atividade de comércio exterior. Tenho muito contato no exterior com todos os países, amigos alemães, amigos austríacos, suíços, né? Ultimamente eu tenho desenvolvido alguns negócios no Meio Oriente, com o Paquistão, por exemplo, Estados Unidos também constantemente, e vamos levando, né? A vida não para. Como eu atuei na área de produção e na área de comercialização ou trading, como se queira, eu acho que tem uma diferença básica entre as duas áreas. Você, como produtor, eu acho que sempre os objetivos do produtor são de longo prazo. Você estruturar uma siderúrgica, desde a localização, a compra do equipamento, a logística para a matéria-prima, a logística para vendas, tudo isso são objetivos que você tem que ter sempre no princípio do processo até o fim. E esse processo, no mínimo, é 2, 3 anos. Quando você chega na hora de produzir o material, você tem que ter uma capacidade de comercialização que seja melhor do que os seus concorrentes. Então, nessa hora, para o trader tem um objetivo muito de curto prazo, porque o objetivo principal dele é concluir um negócio e ter uma margem suficiente para que ele possa repetir os negócios. Todos dois têm a sua responsabilidade, mas essa é, no meu ponto de vista, a principal diferenciação entre os dois.
E eu acho que no Brasil nós criamos pouca oportunidade para se criar mais tradings. Acho que a estabilidade do processo, a estabilidade das regras, a estabilidade da moeda é fundamental. A estabilidade é paridade, né? O ideal era que se você pudesse fazer um balanço, principalmente quando você é uma empresa que comercializa em outra moeda, que você tivesse capacidade de fazer um balanço final em outra moeda, também era muito interessante. Eu digo isso porque eu acho que é uma questão que sempre prendeu os brasileiros de terem melhor participação nessa área. Sempre existiram muitos impostos que sempre se pensam em colocar mais impostos para o exportador, para o produto exportado. E é uma época que nós não podemos fazer isso. Se você começa a inserir custos no seu produto, você vai ficar muito não competitivo em pouco tempo. Eu acho que este é um ponto que a gente tem que considerar para que a gente possa participar mais ativamente e com mais vigor no mercado internacional. Acho que até recentemente o Banco Central não permitia que a companhia exportadora mantivesse o dólar durante um certo tempo. Não que todas as exportadoras têm capacidade para guardar o dólar, mas pelo menos esperar que o dólar melhore, tenha uma posição melhor no mercado. Às vezes você tem despesas em dólar, você tem que antes converter em reais, depois você tem que converter em dólar para poder fazer essa remessa. Por que não deixar essa moeda para o exportador, um percentual deixa em dólar, você cobra ela em dólar, você pelo menos reduz o risco da paridade. Essa é a minha opinião. Acho que temos muito que crescer nessa área, temos muito que avançar. É possível agora com a tecnologia presente, então mais ainda. Então, essa é a minha opinião agora sobre essa questão entre o trader e o produtor. Apesar do Brasil ter grandes empresas de mineração e de siderurgia, nós ainda participamos relativamente, a participação na exportação do produto siderúrgico ainda é relativamente baixa. Eu acho que a gente tinha que buscar uma forma, ainda mais agora que o custo da logística começa a ficar muito pesado no custo final da produção, nós deveríamos buscar uma forma de tentar processar mais o minério de ferro próximo ao local em que se explora ele. Eu acho que nós estamos exportando hoje em torno de 400 milhões de toneladas de minério de ferro in natura, com teor de ferro de 62%. Se a gente conseguisse processar um quarto desse material domesticamente, próximo à localização onde o minério é extraído, a gente teria dado um salto. Primeiro, a geração de emprego seria muito melhor. Eu acho que a gente tem uma capacidade muito grande e hoje o equipamento para a produção, para o processamento desse material está muito mais econômico do que foi algum tempo atrás. Então, na minha opinião, acho que a gente precisaria processar mais o minério de ferro aqui dentro do nosso país, exportar talvez o billet, a placa pronta, seria muito melhor, porque nós estaremos gerando mais mão de obra aqui, estaremos gerando mais emprego aqui dentro e mais serviços, e eu acho que o custo seria ainda muito competitivo. Hoje a gente exporta o minério de ferro 62% de Fe e o restante é terra, né? Voláteis, ou como se chama lá, estéril. Se a gente exportar uma placa, nós estamos já exportando 98% de ferro, que é o conteúdo de uma placa. Então, na minha opinião, acho que a gente precisava incentivar a produção, o processamento do minério aqui domesticamente. Eu acho que agora com a questão da energia, que é outro fator que, no meu ponto de vista, nós temos muita capacidade para desenvolver mais nessa área de produzir mais energia e mais energia limpa e a partir dessa energia processar o minério. Este seria o
meu ponto de vista e a minha torcida para que isso aconteça nos próximos anos. Exportar menos in natura e mais equipamento, mais materiais processados. Nos daria uma vantagem significativa. As competências e habilidades que o mercado exige de quem vai trabalhar nessa área de comércio exterior, eu acho que principalmente é a capacidade de interrelacionamento e a capacidade de ser objetivo na hora que você como faz a sua comunicação. Desnecessário, acho que lembrar que a primeira imagem que fica é a imagem da comunicação, né? Você tem que ter uma comunicação boa. Obviamente o inglês fluente é fundamental hoje. É outra diferença, porque na minha época, lá nos anos 77, 80, você saía da escola de engenharia, você tinha 2 ou 3 pessoas que conseguiam falar um inglês fluente. Hoje, você sai quase com pelo menos 50% da turma, já com uma experiência no exterior, já com uma viagem de intercâmbio. Então, é um processo diferente, mas isso só ajuda na formação de pessoas com essa capacidade de interrelacionamento, de antecipação de problemas. Eu acho que isso é fundamental, você ter a capacidade de olhar o processo todo que vai acontecer e antecipar, olha, aqui é bem capaz, a gente tem que tomar cuidado aqui, vamos botar um pouco mais de pessoas olhando esse lado e manter um controle de todo esse sistema, porque eu acho que a melhor condição para um mercado, para alguém ser avaliado nessa hora no trading é quando você conclui o segundo negócio. Né? Quando você conclui o segundo negócio, você está sendo, quer dizer que o primeiro negócio deu muito certo. Normalmente o primeiro negócio é trial, e o segundo é que vale a pena. A partir daí você vai começar a criar uma repetibilidade bem maior. Né? Eu acho que hoje o ferramental disponível para o jovem que vai entrar nessa área é muito maior do que era na nossa época. Obviamente, eu me lembro que quando eu comecei o curso de engenharia, a gente trabalhava com régua de cálculo. Hoje, você falar com uma pessoa que está fazendo engenharia o que é uma régua de cálculo, ele não vai saber do que se trata. Então, quer dizer, o instrumento hoje, o computador, a capacidade de você se comunicar rapidamente, a capacidade de você falar com a pessoa do outro lado do mundo, sem grandes preparações, eu acho que isso daí é fundamental hoje. Né? Para trabalhar na área de comércio exterior de produto siderúrgico, é desejável ter uma formação técnica. Né? Para ser um engenheiro metalúrgico, um engenheiro mecânico, ajuda. Acho que a formação da engenharia dá um arcabouço de instrumentos que ajudam a pessoa na tomada de decisão. Então essa é a minha opinião e eu falo muito que eu incentivo muito as pessoas a fazerem um curso de engenharia, porque eu acho que a engenharia, aquelas matemáticas todas que a gente estuda, a física toda que a gente estuda, ajuda muito a abrir a cabeça da gente, a pensar longo, a conhecer outros horizontes. É isso aí. Eu sempre falei que na minha vida profissional, a matéria-prima do trader é a informação e o produto final é o negócio. Então, sempre que você tem condições de ter mais informação, você está aumentando a matéria-prima que você tem para melhor diluí-la e vai ter melhores negócios. Então, eu acho que isso daí é de fundamental importância. Leitura constante de jornais, de revistas, de informativos sobre o mercado ajuda bastante. E hoje você tem tudo isso bem disponível através da internet. O mais importante é que você tenha bons contatos também, que você saiba aonde buscar a informação quando necessário. Com relação à perspectiva para o Brasil se tornar um player mundial
de peso, eu acho que falta muito pouco. Acho que falta um pouquinho mais de empenho nessa área de produção. Acho que nós temos um problema sério, nós temos uma produção estagnada nos últimos, talvez, 30 anos. Pouco se incrementou a produção siderúrgica no Brasil. E é fundamental que a gente tenha uma produção siderúrgica mais atuante, mais intensa. O aço não tem nenhum, ainda não se criou nenhum substituto para todas as aplicações. Pelo contrário, eu acho que a gente que está no mercado há mais de 30 anos lembra como era a produção, que era completamente diferente do que se faz hoje. Hoje, talvez a mesma peça que era produzida há 30 anos atrás tenha metade do peso e tem uma garantia, uma resistência talvez maior do que aquela peça lá de trás. Antigamente, quem lembra aí do tamanho de um para-choque de um carro, era uma chapa grossa, dobrada. Hoje você tem toda uma estrutura, você tem toda o corpo do carro é completamente diferente, né? Todo ele feito para proteger o motorista. Então eu acho que o aço tem muita vida útil ainda, muita utilidade para ser descoberta para ele. Então, para mim, é fundamental que a gente incentive mais a produção siderúrgica e a partir da produção nós vamos incentivar também o consumo, né? Quanto mais consumo, mais produção, e assim você cria um círculo virtuoso, que vai ser muito importante para todo mundo. O futuro do aço, para mim, é muito promissor. Eu acho que nós temos muito ainda que aprender, temos muito ainda que desenvolver. Se a gente considerar a forma que se produz hoje, quando eu entrei na área de siderurgia, você ia na usina, você via uma quantidade de pessoas incrível. Hoje, você vai numa usina, você anda às vezes um galpão inteiro com 2, 3 pessoas operando o equipamento e a qualidade do material é tanto quanto ou melhor do que era produzido antigamente. Nesses últimos tempos, o que eu vejo foi um constante aprimoramento do processamento do material. Antigamente a gente garantia a qualidade no final do processo. Hoje você tem que garantir a qualidade em todo o processo. Então todo o processo foi revisto e eu acho que hoje está se dando uma ênfase maior no desenvolvimento de tecnologias para a redução do minério de ferro. A hora que você conseguir reduzir o custo do processamento do minério de ferro, você vai conseguir processar muito mais materiais. Hoje já se fala em hidrogênio, em redução do custo do aumento do calor para a redução do oxigênio através do hidrogênio. Na cearia você tem cada vez mais novas tecnologias. Antigamente você precisava esperar sair a corrida quase até o final para poder definir se a composição estava correta. Hoje, em todo o processo, você pode mensurar e corrigir, o que é mais importante. Adicionar qualquer tipo de material ou adicionar uma liga que vai dar uma garantia maior no processamento. Hoje já se tem a tecnologia do Slim Caster, que você sai do ligotamento contínuo quase que direto na laminação. No caso de fio máquina, isso já é uma realidade. Você sai com o billet e aproveita todo o calor intenso que está lá dentro, que o billet mantém. Então são tecnologias. Eu acho que eu sou muito otimista com relação ao futuro. Acho que nós podemos evoluir muito nessa produção, reduzir o consumo de produtos de carbono, né, principalmente carvão, que ainda é muito alto, né, em algumas sociedades, e trabalhar para que a indústria como um todo seja cada vez menos poluente
e cada vez mais eficiente. Essa é a minha expectativa. Eu acho que nós vivemos uma época de grande evolução. Acho que nós conseguimos constatar que realmente as coisas mudaram para melhor e hoje nós estamos vivendo, vamos poder usufruir desses benefícios, das vantagens de uma produção mais eficiente, menos poluidora, mais inclusiva, que existe por aí. Eu sou uma pessoa muito otimista, eu acho que sempre eu tive essa posição e acho que é fundamental. A nossa sociedade evoluiu bastante. O que nós vimos nos filmes de 60 anos atrás, no início, quando eram jovens, e hoje é uma coisa muito diferente, né? A gente evoluiu bastante, né? E eu acho que nós vamos seguir evoluindo como sociedade. Acho que nós temos muito que aprender ainda. Tem muito espaço em todas as áreas para que a gente possa desenvolver. Mas eu tenho sempre uma posição mais positiva, talvez até porque eu tenha sido a minha origem, eu tenho dos dois lados da minha família, do lado da minha mãe, do lado do meu pai, eles vieram para o Brasil muito cedo, eram imigrantes, muito humildes, do lado da minha mãe italiano, do lado do meu pai era espanhol, vieram para o Brasil para trabalhar, porque a situação nos países de origem era muito pior do que aqui no Brasil. O Brasil estava começando ainda a se desenvolver, então meu pai trabalhou como pedreiro, como lanterninha de cinema, e conseguiu fazer o artigo 99 na época, fez vestibular para medicina, se formou em medicina na turma de 48, aqui em Belo Horizonte, foi para o interior de São Paulo. Então é uma vida muito lutada, uma vida que foi muito construída com o pouco que se tinha, se transformava em alguma coisa e se aumentava. E eu acho que hoje eu sou muito agradecido a toda essa história, essa origem. Eu falo muito que meu avô foi meu exemplo primeiro para ir trabalhar na área comercial, porque meu avô sempre falava comigo, onde tem alguém chorando, tem alguém vendendo lenço. Então, você começa a escutar essas coisas e sabe que a coisa funciona, né? Se você botar o seu serviço, o seu trabalho árduo, honesto, você chega onde você quer chegar. Essa é a mensagem que eu quero deixar para todos os meus possíveis descendentes, meus filhos, meus netos, quando tiver. E assim mas eu acho que uma história interessante sobre a siderurgia, eu tinha falado lá atrás sobre o VRA. Nessa época do VRA, a gente ia muito a Brasília e, por um motivo ou por outro, que não me recordo agora, a gente tinha que fazer reuniões com a Secretaria-Geral do Ministério da Fazenda. Aliás, não, a Secretaria de Comércio Exterior do Ministério da Fazenda, que era um cargo, era um cara que falava com o ministro, né? E o ministro que falava com o presidente. Então era um cargo muito interessante, muito alto. E eu lembro que uma vez nós descemos no elevador, ou pegamos o elevador, e o secretário do Ministério da Fazenda estava lá. Entramos no elevador, estava uma pessoa da Gerdau, uma pessoa da Villares, uma pessoa da Belgo na época, né? Eu e uma outra pessoa do IBS, se não me engano. Bom, entramos no elevador, no térreo, e nossa reunião ia ser no 12º andar aproximadamente. No térreo entramos 5, 6 pessoas, mais umas 4 ou 5. A primeira saiu no primeiro andar, depois saiu o resto do pessoal lá no 3º andar, e o cara da Villares, que era o dono do elevador Atlas, né? Olhou assim e falou: olha só, nivelado perfeitamente. Isso é que é a tecnologia da Villares, né? O elevador fechou e o cara da Gerdau falou: mas o vergalhão desse prédio foi todo fornecido pela Gerdau. E o cara da Belgo não podia deixar
a, a batata quente do lado de fora e virou e falou, sim, mas os cabos que sustentam o elevador são todos da Belgo. Aí eu virei, obviamente, humildemente, virei, mas como vocês podem ver, todo o revestimento do elevador é de aço inoxidável, produzido pela Cesita. Aí todo mundo morreu de rir e o secretário-geral virou e falou, poxa vida, eu não poderia ter tido uma aula melhor de siderurgia nesses últimos 6 andares que nós percorremos. E era verdade. Então, quer dizer, continua sendo a verdade. Todo elevador tem toda uma estrutura de aço. E eu acho que a tendência é que isso continue, que isso vá seguir assim, desse jeito. Hoje, com uma tecnologia muito melhor. Hoje, com uma tecnologia, antigamente, a gente, dentro do elevador, estava aqueles trancos, tá. Hoje é tudo relé automatizado. Hoje você tem um painel mínimo que controla o elevador todo. Então, tudo isso me leva a ser muito otimista, ter certeza que nós vamos conseguir evoluir como pessoas, como empresas, como indivíduos, da melhor forma possível. Bom, até hoje, eu ainda continuo atuando um pouquinho baseado nos amigos que eu fiz e os contatos que a gente tem, e graças a Deus eu sou também requisitado por eles. Eu continuo na área de comércio exterior, faço alguns negócios de contato em containers de fergusa, faço algumas importações de aço, principalmente aços especiais, aço inox, silício esporadicamente, e continuo atuando nessa área. Mas eu sempre fui uma pessoa muito voltada para o esporte. Eu atuei em todos os times de futebol, como goleiro, quem me conhece sabe que eu sempre gostei de jogar no gol. Eu atuei desde a escola primária, ginásio, na universidade, eu também nós tínhamos um time muito bom. Então eu sempre fui muito, não vou falar atleta, mas eu sempre gostei de praticar muito esporte, né? Do futebol, com os problemas da idade, das contusões, passei para o tênis, do tênis passei para o vôlei, do vôlei. Hoje eu só faço hidroginástica, porque as 2 cabeças de fêmur já foram trocadas, então eu sofro um pouquinho com isso, mas ainda tento fazer alguns alongamentos, algumas coisas para me manter ativo, né? Eu acho que é importante você continuar a sua atividade. Na área mais pessoal, eu gosto muito de viajar. Eu sou sagitariano, acho que isso daí diz muito a respeito das viagens. E o fato de eu ter origens, tanto na Itália quanto na Espanha, eu sempre gostei de ir nesses lugares e ver da onde vem a minha origem, reconhecer a minha origem para saber onde é que eu estou hoje. Eu acho isso muito interessante, eu acho isso resgatar esse conhecimento. Um dos meus projetos futuros, ou não tão futuros assim, mas já presentes, é tentar reescrever algumas coisas sobre as histórias, tanto do meu avô materno, que era barbeiro aqui em Belo Horizonte, quanto do meu pai, a origem dos dois e como é que se deu essa junção. É uma coisa interessante, tanto de um lado quanto do outro, a gente tem muita história, e é interessante que sempre que a família se reúne, essas histórias vêm à baila e a gente começa a resgatá-las, né? Entre outros projetos que eu tenho, eu gosto, obviamente, de apreciar um bom vinho e um bom jantar, diga-se passagem. Hoje eu tenho, os meus 2 filhos já estão casados, já estão voando com asas próprias, né? Meu filho mais velho mora no Canadá, o meu outro filho mora em Recife, e então eu e minha esposa ficamos reduzidos aqui a Belo Horizonte, o que nos dá uma certa mobilidade, uma certa capacidade de sair um final de semana, ou viajar em algum canto aqui mais perto. Belo Horizonte, Minas Gerais, tem muitas atrações próximas a Belo Horizonte que valem a pena explorar. Gosto de ler,
Acho que a leitura é fundamental em qualquer atividade. No nosso caso, então, ler algumas coisas em inglês ajudam a gente sentir o mercado, como é que ele está indo, como é que vai, como é que não vai, o que está acontecendo. É óbvio que esses 2 últimos anos foram muito pesados, né, para a gente, porque a gente via as pessoas, a gente conversava com uma pessoa um dia, 2 dias depois a gente ficava sabendo que ela estava hospitalizada, que ela estava com um certo problema, tanto aqui quanto lá fora. Então isso deixou algumas marcas na gente e algumas lições que eu acho que a gente tem que aprender a conviver com ela. Eu acho que do meu lado, a mensagem que eu gostaria de deixar para todos que conviveram comigo, tanto os das chefias superiores quanto meus amigos e colaboradores, é um muito obrigado, né? Eu acho que com todos eles eu aprendi bastante, sempre fui muito favorável somos aprendizes constantes e prefiro ser uma metamorfose ambulante, né, do que ter aquela vida fixa e constante que a gente teve. Então eu acho que é isso aí, é agradecer a todos, de alguma forma me desculpar por alguma coisa e deixar aqui um meu mais fraterno abraço a todos que estão participando dessa jornada e que sejamos felizes. Um abraço a todos.